Oi, turminha! Davi Dias da InforPro falando, e nesse vídeo eu vou mostrar como faz a configuração de um RAID 1, que é o espelhamento de dois discos, usando a controladora da Dell nos servidores da 13ª e 14ª geração. Beleza? Vamos lá então para a bancada? Eu estou numa tela de instalação do Windows Server para a gente verificar que o HD não aparece realmente quando não tem uma configuração de RAID feita. Se você já sabe essa parte que é direto na configuração, pula até esse ponto do vídeo, que você já vai direto na parte da configuração. Eu vou dar explicações básicas aqui, só para explicar aqui. Quando a gente faz um RAID, a gente cria um volume de disco e é este volume que é entregue para o sistema operacional. Quer dizer, o Windows, o sistema operacional, seja ele qual for, ele não consegue ver o HD. Ele vai ver o volume que nós criarmos a partir da configuração de RAID que a gente fizer. Então, olha só, eu vou dar o Next aqui para seguir adiante. Vou aceitar os termos do contrato. Aceitei. Vou dar outro Next aqui e vou em Custom. Essa é a parte que deveria aparecer o HD. Não apareceu ninguém. Por que não apareceu ninguém? Porque não tem HD. O sistema não está vendo o HD. Eu coloquei o HD no servidor, mas não criei o volume. Então agora a gente vai até a tela da configuração da RAID do servidor. Vamos criar um volume e aí esse volume vai aparecer para o sistema operacional. Legal? Vamos lá? Ligamos o servidor. E para a gente entrar na configuração da RAID, nós vamos esperar aparecer o texto da BIOS e apertar o F2, que é a tecla de atalho das máquinas da Dell da 14ª geração. Então vamos esperar aparecer aqui, e aí assim que ela aparecer, vou dar um F2 e ela vai entrar. Ah, Davi, mas estou vendo aqui no F10 eu posso instalar sistema operacional, o iTrack, o Update. Também tem vários caminhos para fazer isso. Eu estou usando o caminho do F2, que ele vai focar somente na configuração, mas dá para fazer a configuração de várias formas aí. Apareceu a BIOS e agora nós temos aí as três opções. Nós vamos em Device Settings, a última opção de baixo aqui, apertamos e vão aparecer todos os dispositivos que estão instalados no servidor agora e que nos interessa é o primeiro, que é a RAID integrada. Então vou abrir ela e aí ele vai carregar agora o sistema de BIOS da controladora RAID do servidor. Nós vamos ver o que acontece agora. Tudo que nós precisamos está logo na primeira opção, Configuration Management. Mas eu vou dar uma olhada nas outras configurações para a gente ver os poderes e o que a gente pode fazer dentro dessa controladora aí. Então, se nós formos aqui em Controller Management, nós vamos ver aqui as opções gerais da controladora, o nome do produto, o serial, como que ela está, se ela está com algum problema ou não, qual que é o dispositivo de boot, não tem nenhum por enquanto, porque nós não configuramos nenhuma RAID ainda. Rolando um pouquinho mais para baixo, versões, quantos discos que estão instalados no servidor e por aí se vai. Temos aqui também a opção de controle avançado, onde nós podemos fazer algumas alterações aqui, como por exemplo limpar o evento, salvar os eventos. Caso a controladora tenha algum problema, a gente consegue ver por aqui quais foram os problemas que aconteceram com a controladora ou com os discos, tá? Também temos a opção de deixar a controladora nas configurações de fábrica. Isto não apaga RAID, tá? Então não tem problema, é só configurações gerais da controladora. E mudar para o modo HBA. O modo HBA vai fazer com que os discos sejam entregues diretamente para o sistema operacional. Mas não é uma ideia legal fazer isso, porque quando você faz isso, você deixa de usar todo o poder da controladora, que é um hardware dedicado para isso, para entregar para o sistema operacional, que já está ocupado fazendo mais um monte de coisa. Então a gente vai usar a opção de HBA se não tiver jeito. O ideal é sempre usar as próprias configurações da RAID. Bacana? Vamos dar um back aqui embaixo e vou voltar também com o back novamente e vamos agora ver a opção de Virtual Disk Management. Se eu clicar, não vai aparecer nada porque eu não tenho nenhum disco virtual criado ainda. O disco virtual é justamente o volume que é gerado a partir da configuração de RAID. Como eu não fiz nenhuma configuração, não tem nenhum ainda, não tem o que a gente fazer aqui. Se a gente for em
Physical Disk Management, ele vai mostrar os discos físicos. E aí a gente pode ver que para o nosso cenário desse vídeo, nós temos 2 SSDs de 200 GB. Ai, Davi, mas está mostrando 185. Sempre mostra um pouco menos, mas o tamanho nominal é aquilo que está na etiqueta do seu HD ou do seu SSD. Mas na prática sempre é um pouco menos. Tá? Então, nós temos aqui nas posições 0, um SSD de 200 GB, na posição 1, outro SSD de 200 GB, e aí nas posições 2, 3, 4 e 5, HDs mecânicos de 1.2 teras. Também, se eu apertar em qualquer um desses HDs aqui, ou SSDs, ele vai mostrar opções e operações que eu posso fazer com esse SSD ou com esse HD aí. Operações de apagamento seguro, de conversão para não RAID, entre outras coisas. Não é o foco desse vídeo, então eu vou seguir adiante aqui. Legal? Voltamos ali para a tela dos discos. Vou voltar de novo para a tela principal e aí, se nós formos em Hardware Components, nós vamos ver o status da bateria e o status do enclosure. Clicando aqui na bateria, ele vai mostrar que a bateria está otimizada, a temperatura da bateria e como é que está a carga dela, tá bem? Davi, a bateria, quando dá problema, eu perco o meu RAID, perco essas informações do meu disco? Não. A bateria controla o cache do seu RAID, que é uma coisa diferente. Mas se a sua bateria tiver com problema, o desempenho vai cair pra caramba, porque o cache vai ser desligado, mas não necessariamente os seus dados vão ser perdidos. A informação do RAID fica na memória da controladora, que não vai ser perdida com a bateria. Vamos voltar aqui. E olhando a opção de Enclosure, nós temos os enclosures que temos nesse servidor aqui. Só tem um, e nesse enclosure temos esses discos físicos atachados aqui, os HDs que nós plugamos. Por quê? Oh, eu e meu ESC, né? Por que o enclosure? Porque o seu servidor pode ter expansões de disco. Então, por mais que o seu gabinete caiba 8 HDs, 12 HDs, 4 HDs, você pode instalar expansões na própria Dell, nesse servidor, e aí essas expansões vão aparecer aí, e você pode configurar o RAID em todas elas. Era isso. Vamos voltar. De volta na tela principal da controladora, vamos fazer a configuração do RAID 1 agora. Então, vou clicar ali em Configuration Management, a primeira opção. Vai aparecer aqui as opções que nós podemos fazer com a controladora. Eu não quero fazer um RAID 0, então eu vou em Create Virtual Disk. Perfeito. Então vamos lá. A primeira opção que ele está pedindo aí, o nível de RAID. Eu não quero fazer um RAID 0, eu quero fazer um RAID 1. Então eu vou primeiramente apertar aqui e mudar o nível de RAID para RAID 1. Feito isso, eu posso organizar os discos que eu quero colocar nesse RAID por não configurados ou por espaço livre. Eu vou deixar como está aqui e aí agora eu vou escolher quais são os discos físicos que vão fazer parte do RAID. Eu vou apertar aqui. Posso escolher tanto entre HDs como SSDs ou em ambos, aqui embaixo. Eu vou fazer um RAID 1 com os SSDs, então, escolhendo a opção de SSD, ele já vai mostrar só os SSDs. Se eu trocar para HD, ele vai mostrar só os HDs, e se eu escolher ambos, ele vai mostrar todos os discos do negócio. Também posso filtrar por SAS, por SATA, por discos de 512 ou por 4K, tanto faz. Aqui eu vou deixar a opção de SSD mesmo, vai mostrar apenas os 2 SSDs de 200 GB e aí eu vou marcar os 2 SSDs. E em seguida eu vou em aplicar, aqui embaixo. Apertei aplicar, ele falou que a operação aconteceu tudo bem, só tem um OK para aplicar, eu vou aplicar aqui no OK. Perfeito! Acabou? Ainda não. Eu posso dar um nome para esse volume que eu estou criando. Aqui eu vou chamar de disco 0. Esse nome não aparece em lugar nenhum, então ele é opcional. E eu também posso escolher o tamanho do disco virtual. Por padrão, ela vai escolher sempre o maior tamanho possível
disponível para ela. Mas eu posso fazer um RAID com volume menor e fazer vários níveis de RAID com vários volumes menores também. Não é o caso aqui. Todas as outras opções eu vou aceitar a opção padrão, que está aqui, que já são as opções mais seguras possíveis. Beleza? E aí, quando eu rolar até lá embaixo, vai ter a opção Create Virtual Disk. Tem que rolar até lá embaixo, porque senão ele não cria o RAID. Então vou clicar em Create. Ele vai avisar que todas as informações dos discos vão ser perdidas para sempre. É o que eu quero fazer neste momento, então eu vou confirmar e em seguida vou dar um Yes! E agora sim, temos um volume criado. Vamos dar um OK. Prontinho, está criado. Daqui eu posso voltar, vou dar um Back e vou dar um Back novamente. E na tela principal da controladora, se nós formos agora em Virtual Disk, nós vamos ver que tem um disco criado. Esse disco agora, este volume de 2 discos é que vai aparecer no sistema operacional. Se eu apertar aqui, ele vai dar um sumário e vai falar que eu posso fazer algumas operações aqui e também eu posso ver os discos associados, que no caso são os meus 2 SSDs. Então, tá tudo bem configurado. Vou dar outro Back. Se eu quiser dar uma olhada em avançado, ele vai mostrar operações de cache e outras informações que eu posso alterar aqui. Não é o foco desse vídeo, o foco desse vídeo é só a configuração, então vou deixar tudo como está aqui também. Vou dar outro Back, vou dar outro Back e vou dar outro Back. Está feito! Agora eu posso reiniciar o equipamento e voltar para a tela de sistema operacional para a gente ver que ele realmente está aparecendo. Vamos lá? De volta na tela da instalação do Windows, vamos seguir adiante para ver se o nosso disco virtual, o nosso volume do RAID apareceu. Vou seguir adiante aqui, aceitar o contrato novamente e agora, ahá! Aí está o HD. Prontinho! Está configurado o nosso RAID 1 para o servidor. Então é isso. Se você assistiu comigo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!